Olá, meus amores. Hoje eu quero falar sobre o trechinho de Hebreus 4:12, onde fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula e julga os pensamentos e intenções do coração. Né? Esse trechinho aqui fala do poder da palavra de Deus e que ela é capaz de penetrar até na nossa, diferenciando a alma do espírito. A palavra de Deus é capaz de identificar nossos sentimentos, nossas emoções. Ela é capaz de dividir a junta da medula, né? Então, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, quando ele entra na gente, ela é capaz dela identificar, ela é capaz dela perceber as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas necessidades, as nossas limitações, né? Então, assim, Deus, quando ele deixou a palavra dele, que diz, né, na própria palavra, na própria escritura, que a palavra de Deus ela é viva, então ela entra na gente, fazendo a obra de Deus, fazendo o trabalho de Deus, né? Nos limpando, tirando as arestas, aparando, né, as arestas, moldando a gente. É como se fosse um medicamento para o nosso espírito. É tanto que o próprio Jesus falou que era preciso a gente nascer de novo, né? Da água e do Espírito. Então, a palavra de Deus, ela tem um poder de transformação, ela tem um poder de fazer com que a gente tivesse uma transformação interior, a um ponto que venha a ser como se a gente tivesse nascido novamente, né? Eu quero fazer essa reflexão porque a gente vê todos os dias, né, em nosso meio que a gente convive, na sociedade, nos lugares onde a gente passa e até mesmo na família, nós vemos tantas pessoas por aí que vivem buscando ajuda de diversas formas, porque precisa, porque não sabe como buscar essa ajuda, né? Buscar em coisas ilícitas, buscando às vezes em alguns tipos de dependências químicas, buscando em várias religiões, a pessoa fica perdida, a pessoa não sabe qual é o tipo de doutrina que a pessoa deve parar para escutar, parar para dar ouvido. Aí hoje vai em uma, hoje vai em outra, aquela serve, aquela não serve, é uma confusão, faz uma mistura e vai para médico e vai para psicólogo, e vai para aqui, e vai para ali, e ao mesmo tempo, mesmo buscando ajuda de todas as formas, com pessoas preparadas, né? Preparadas para tratar da nossa mente, para tratar da nossa alma. Mesmo assim, a pessoa fica com aquela confusão, a pessoa não entende por que não consegue se sentir uma pessoa normal, uma pessoa tranquila, por que a pessoa sente essa falta de paz dentro de si. Porque não é em pessoas, não é em coisas que a gente deve buscar essa paz, buscar uma renovação, buscar um entendimento da nossa existência. Tudo isso a gente deve buscar na palavra de Deus, na presença de Deus, porque Deus, ele criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Deus, ele criou o homem para ter comunhão com ele, para se relacionar com ele, como a gente vê no livro de Gênesis, que Deus, ele criou o homem e ele se relacionava com o homem, né? Ele tinha uma intimidade, uma amizade, uma comunhão, a um ponto que Deus, ele ia para o paraíso nas virações do dia para interagir, para conversar com Adão, né? Então, nós fomos criados para termos comunhão com Deus, para a gente ser ligado a Deus, para a gente
ser igual a Deus, né? Porque se Deus fez a gente para ser a semelhança, então é para a gente ter os mesmos atributos de paz, de tranquilidade, né? De um pleno bem-estar, né? Mas nós estamos nesse mundo onde tantas coisas nos tira do prumo, tantas coisas nos tira dos eixos, nos desequilibra, as pessoas não estão mais conseguindo muitas vezes ter tranquilidade diante de situações que lhes são propostas, diante de desafios, né? Diante de desafios, muitas pessoas estão ficando doente da mente, doente das emoções, doente da alma. E aí, muitas vezes a gente vê na rua pessoas que por mínimas coisas elas se descompensam, elas entram em crises, elas destratam as pessoas, elas agridem com palavras ou fisicamente. Mas por quê? Porque falta essa comunhão com Deus, né? Falta esse buscar a aproximação com Deus para a pessoa conseguir realmente se encontrar. Porque em Deus a gente se encontra porque nós não fomos criados para viver distante de Deus. O próprio Jesus falou que ele é a videira, né? Que nós somos os galhos. E se o galho não estiver na videira, não tem nem como ela dar frutos. Ela vai secar e vai morrer. Então a mesma coisa, não tem como a gente ter uma vida de verdade, uma vida espiritual, uma vida emocional, saudável, tranquila, sem estar na presença de Deus, sem estar na presença de Jesus, sem ser cheio do Espírito de Deus, né? Então essa conversa que eu estou tendo aqui hoje com vocês é apenas para a gente, mais uma vez, a gente estar refletindo na necessidade da gente ter comunhão com Deus, da gente buscar a Deus, da gente se aproximar de Deus, porque nós não fomos feitos para viver desligado de Deus. A gente tem que ter uma intimidade com Deus, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é soberano, porque Deus, Ele tem amor, Ele ama a humanidade, Ele ama a criação dEle, e Ele mostrou esse amor quando Ele deu o Filho, né? Mandou o Filho para o mundo em sacrifício para nos salvar. Quem tem coragem de fazer isso por um estranho, por um inimigo, porque nós estávamos nessa condição de inimigos de Deus? Quem daria um filho para um inimigo? Você que está assistindo essa mensagem, você daria um filho para salvar um inimigo seu? Eu acho que nem para salvar um amigo a gente faria isso, né? E Deus, Ele deu o Filho dele para salvar a humanidade, para salvar as pessoas, para nos salvar, porque Ele nos ama. Ele não quer ver o ser humano nessa condição de tristeza, de depressão, de confusão mental, da pessoa não saber o que é da vida, a pessoa não saber para que veio nesse mundo, o que deve fazer, viver procurando paz e tranquilidade em um copo de bebida, em um vício, né? Em um vício, viver procurando tranquilidade, às vezes em se expor a coisas que vai adoecer o corpo, que vai denegrir a imagem da pessoa, né? Então, a busca pela essa tranquilidade, essa paz, vem em Deus. É Deus que nos dá paz, porque o próprio Jesus mostra na Bíblia que Ele é o príncipe da paz. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Então, para a gente ter vida de verdade, tem que ser em Jesus. Jesus é o caminho. Ele é o caminho para salvar. Ele é o caminho para tirar essa confusão mental. Ele é o caminho para ajudar a pessoa a saber o que é da vida, lhe ajudar a você ter forças
para você lutar no seu dia a dia, para as coisas que você quer. Ele é o caminho para você ter mais saúde, né? Ter mais saúde, porque tem pessoas que a mente acaba até adoecendo o corpo. As preocupações, como já vi casos de pessoas que ficaram tão preocupadas com alguma situação, que teve um infarto e morreu, né? Por ter medo de passar por uma situação, ter que resolver alguma situação e achando que não iria conseguir resolver. Então, assim, Jesus é o caminho, é o caminho para o equilíbrio, é o caminho para a salvação da nossa alma, né? Para tirar toda a tribulação, toda a confusão, para tirar todo o engano do maligno, né? De muitas vezes tem pessoas aí que acham que não tem valor, acham que não tem importância, se acha menor do que as outras pessoas ou incapaz, né? Incapaz, sempre acha que a grama do outro é mais verde, sempre acha que outras pessoas nasceram com mais sorte, com mais capacidade, teve mais sorte porque teve os pais ricos, ou teve mais sorte porque é mais inteligente. Mas Jesus, né? Jesus é a fonte de tudo isso. Jesus é a fonte da sabedoria, do entendimento, da saúde, da paz. Então busque o Senhor. Entregue sua vida para Jesus. Busque a Deus. Leia a palavra de Deus. Se renda aos pés do Senhor. Permita que Deus lave sua alma, lave suas emoções, que Deus tire toda a tristeza, toda a angústia, toda a experiência ruim, né? Todas as frustrações, porque não tem nada melhor do que a gente lavar a alma, né? No próprio sangue de Jesus, lavar a alma no Espírito de Deus, né? É Jesus que lava os nossos pecados, né? Jesus que lava os nossos pecados, é que lava a nossa mente. Jesus é que lava, é que nos lava, que purifica a nossa alma, né? Purifica nossas emoções, purifica nosso entendimento para as coisas, porque às vezes a gente está como se fosse escama nos olhos, né? A gente enxerga as coisas de uma forma distorcida, às vezes a gente pode estar enxergando as coisas de uma forma, fazendo uma leitura da forma que não é correta, da forma real, né? Então, é toda essa confusão que o diabo faz na mente das pessoas, né? Da juventude, das pessoas que eram para estar mais maduras. A gente vê pessoas idosas com a mente, assim, às vezes mais confusa ou mais imatura, às vezes até do que uma criança, né? Então, assim, o diabo ele faz uma confusão na mente das pessoas. Ele não quer que a gente saiba qual a importância que a gente tem para Deus, qual é o nosso verdadeiro valor, né? Que Deus, ele teve prazer quando ele criou o homem e ele tem prazer na nossa existência. É tanto que ele quer a nossa presença lá no reino dele. Esse é o plano, esse é o projeto de Deus, esse é o primeiro plano que Deus tem na nossa vida. A gente aqui na Terra, a gente pode ser várias coisas, nós podemos estudar, nós podemos ter uma vida acadêmica, boas formaturas, nós podemos ocupar grandes cargos, né? Ter nome na imprensa, na mídia, ser artista, ser cantor. É tanto que Deus ele derrama dons diferentes nas pessoas, porque Ele quer que a gente realmente se desenvolva profissionalmente. Até porque ele nos abençoa através das profissões. Porque o que seria de nós se não fosse um médico, se não fosse um professor, se não fosse até um artista de televisão que está ali com entretenimento, nos distraindo. Nós podemos ser muitas coisas, mas o primeiro plano, o primeiro projeto de Deus é a salvação. É a salvação da nossa alma, porque Ele quer que a gente viva eternamente na presença dEle, no reino dEle. Então, isso é uma prioridade para Deus. E tem que ser uma prioridade para a gente também, né? A salvação.
Então busque a presença de Deus, entregue a sua vida para Jesus, coloque Deus como seu Senhor, né? O trono da sua vida, no trono do teu coração. Coloca Deus como Senhor, como Rei. Deixa Ele reinar na sua vida, deixa Ele reinar nos seus caminhos, nas suas emoções, na sua cabeça, na sua mente, nos seus comportamentos, no seu dia a dia, né? Deixa Deus ser o Senhor. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega todo o teu ser, tudo que é teu, entrega nas mãos do Senhor, né? E Deus te honrará, porque a palavra de Deus diz que eu honro os que me honram. Então honra o Senhor buscando a sua salvação. E Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar, Deus vai te transformar em uma nova pessoa, em uma nova criatura, lhe dando nova vida, lhe dando dons espirituais, lhe dando habilidades, até possa ser que você se desenvolva tanto que quando você vê a inteligência que Deus lhe deu, você vai alcançar profissões que antes eram inalcançáveis. Você vai descobrir em você dons que antes você não sabia que tinha ou não tinha, né? Porque se Jesus é a própria vida, então de dentro de nós, como diz a palavra, jorra águas, né, que salta para o reino, para a vida eterna. Rio de águas jorra de dentro de nós. Então assim, a palavra de Deus, Ele dá vida. Nós assim, com vida, nós tendo vida dentro de nós, a gente tem vida para passar para outras pessoas que nos cercam, né? Então, esse foi um papo que eu quis ter hoje com vocês. Espero que vocês que estiverem assistindo tenham gostado desse momento de conversa, porque a gente precisa ter conhecimento, ter entendimento, parar para refletir, né, na importância da salvação, sem aquela pressão, sem aquelas ameaças. Porque você vai para o inferno, porque isso, porque aquilo. Não é um momento de ameaça, é um momento da gente refletir, porque Deus deu inteligência para todos nós. Ele nos fez inteligente para a gente analisar, refletir, ver o que é melhor para a gente. E ninguém é besta. Cada pessoa tem que querer o que é melhor para si. Então, a salvação, você tem que olhar e ver que é o que é melhor para você. Você viver para sempre e em um bom lugar no reino de Deus. Porque a nossa vida aqui embaixo é limitada. Nós temos tempo para acabar aqui, né? Porque a nossa carne, o nosso corpo, ele tem as fragilidades, ele tem as limitações da carne. E vai chegar uma hora que nós não poderemos mais viver nesse corpo que nos abriga, que nos acolhe, que permite que a gente tenha contato com esse mundo, né? Então, claro, nós temos que gostar de viver e querer viver bem, ter respeito ao nosso corpo, querer sempre que ele esteja bem, com boa aparência, mas vai chegar uma hora que ele não vai mais poder nos abrigar, né? Então, você vai viver do outro lado como? Com quem? Para onde vai, né? Então, seja inteligente, seja sábio, seja sábia, escolha o melhor para você, queira o melhor para você, não apenas para esse mundo, mas faça um investimento espiritual, né? Do outro lado da vida, você tem que ter vida, você tem que ter vida em abundância, você tem que viver bem. Todo mundo não quer ser rico nesse mundo, quer ter boas coisas, condições para se proporcionar o melhor para si, para os seus familiares. Então, queira o melhor para você do outro lado também. Faça um investimento também na sua vida espiritual, né? Até na sua família você está investindo, porque, como diz a palavra de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, você servindo a Deus, você buscando a Deus, você levando Deus para dentro da sua casa, da sua família, né? Você está fazendo investimento para você e para os seus filhos, porque você vai para o reino e sua família também um dia vai estar lá, todos juntos vivendo bem, sem esse tormento desse mundo, sem essa tribulação.
sem essa confusão que a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar impostos, a gente tem que ter o dinheiro se quer comer, se quer comprar um remédio, se quer ter saúde, você tem que investir na saúde, você tem que investir em estética, você tem que investir em atividade física, pagar academia para fazer atividade física, se quiser ter uma vida de qualidade. Então, nesse mundo a gente tem que investir muito, se quiser ter um mínimo de qualidade. Então, invista no mundo espiritual, buscando a Deus, buscando sua salvação, conhecendo a palavra de Deus, colocando o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, né? Invista na sua vida espiritual para que você tenha vida em abundância lá do outro lado. E também que seus familiares também estejam com você. Então, eu desejo para vocês que Deus dê um bom dia, que você assista esse vídeo quantas vezes for preciso, que você reflita em toda essa palavra e você sinta no seu coração a necessidade de ter uma vida com Deus, ter uma vida em comunhão com Deus, ter uma vida de compromisso, né? Compromisso de que você vai sim alcançar a salvação, que você vai sim ter o seu nome no livro da vida, que você vai sim ir para o reino de Deus, que você vai ser salvo. Faça esse compromisso com você, porque quem tem que querer o melhor para você, em primeiro lugar, é você. Deus falou, Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo, né? Então, tenha amor por você, tenha um grande amor por você e alcance a salvação. Um abraço, tchauzinho.